Cumprimento aos queridos e amados irmãos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade eu gostaria de compartilhar com os irmãos a santa e bendita palavra do Senhor através da lição da Escola Bíblica Dominical, na lição de número 4, cuja temática a degeneração da liderança sacerdotal. Antes de adentrarmos a palavra do Senhor, nós estaremos fazendo uma oração para que o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar de uma forma especial através desta temática. Oremos ao Senhor. Amadíssimo, soberano e eterno Deus, Pai querido, diante de Ti aqui estamos para meditar na Tua santa e bendita palavra. Que Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos instruir, de modo que o Teu nome seja glorificado e exaltado através, Senhor, desta preleção e aprendizagem da Tua palavra. Senhor, visita aqueles que estão cooperando conosco, assistindo este vídeo, Senhor, para a glória do Teu nome. Senhor, visita a necessidade de cada um dos Teus filhos e manifesta a cura, o milagre, a bênção e a vitória para a honra e a glória do Teu nome. E que Tu possas salvar as famílias, Senhor, de cada um dos Teus servos que estão assistindo e participando desta temática. Pois no nome poderoso, glorioso e majestoso é que nós oramos a Ti, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Em nome de Jesus nós agradecemos para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluias. Nós vamos então entrarmos aqui nesta lição. Nós vamos fazer a leitura do texto áureo e da verdade prática. Texto áureo. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios? Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 23. A verdade prática. Evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Nós vamos para o texto bíblico em classe que está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versos 22 a 25 e capítulo 3, verso 10 a 14. 1 Samuel 2, 22 a 25 diz: Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam. À porta da tenda da congregação. Verso 23. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Verso 24. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Verso 25. Verso 25. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versos 10 a 14, diz: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouvi. Verso 11: E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Verso 12: Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Verso 13: Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Verso 14: Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Muito bem. Nós vamos para o objetivo geral: evitar o pecado a todo custo e viver uma vida santa. Objetivos específicos. Primeiro, destacar a degeneração dos filhos de Eli. 2. Pontuar a sentença do juízo de Deus. 3. Mostrar as consequências do pecado. Nós iremos para a introdução desta temática, como a temática é um tema de muito alerta para aqueles que servem a Deus e mais precisamente para aqueles que fazem parte da liderança eclesiástica, porque tomamos aqui como um episódio que ocorreu na época sacerdotal, ou seja, da antiga aliança, que é a degeneração do corpo eclesiástico. Nós sabemos que o sacerdote, ele tinha a incumbência de cuidar das coisas santas entre Deus e o povo. Então eles tinham que preparar o povo para estar em santidade para com Deus. Meus queridos, mas nós encontramos na época dos juízes o sacerdote Eli. Embora ele tinha moralmente boa conduta, no entanto, os seus filhos não seguiram a mesma linha de seu pai, colocando o próprio sacerdote Eli numa situação bastante difícil e de grande prova. Nós vamos então para o primeiro tópico desta lição: a degeneração dos filhos de Eli. Eli, ele já contava com 98 anos de idade. O primeiro tópico, a degeneração dos filhos de Eli. O primeiro item: quando não valorizamos o que Deus nos deu. Preste bem atenção neste primeiro item deste primeiro tópico: a não valorização da posição que Deus tem colocado a cada um de nós. E foi justamente o que os filhos de Eli fizeram. Eles não valorizaram o tão grande bem que Deus fez a eles, colocando-os como sacerdote,
para cuidar das coisas santas do Senhor. E nós encontramos no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 22. Eli era já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Meus queridos, veja a acusação que os filhos de Eli estavam passando. Eles cometiam os mais tenebrosos e nefastos pecados, trazendo grandes consequências, não somente para eles, mas como para todo o povo de Israel, conduzindo o povo ao pecado. Meus queridos, que Deus possa nos guardar de tamanha afronta ao nosso Deus. E a verdade é que Eli, nesta ocasião, ele se perdeu. Como agir para com os seus filhos? E não é diferente nos dias de hoje, fazendo uma aplicação para o tempo presente. Há muitos que se perdem em tomar ações, atitudes, muitas vezes, quando necessário, sanções para com os seus próprios familiares. E é triste quando realmente os filhos tomam outro rumo que não é aquele que os seus pais têm tomado, de um bom relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Salvador, com o nosso líder maior, o nosso sumo pastor, Jesus Cristo. No item de número 2, fazendo uma troca. Os filhos de Eli, eles trocaram uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus, trocaram com os prazeres desta vida. E nós sabemos aonde é que vai dar isso. Nós sabemos como é que vai terminar isso. Não vai terminar nada bom. Ainda que Eli arguiu os seus filhos, não com veemência como deveria ser, não com intensidade maior que deveria ser, não com maior rigidez como deveria ser. No entanto, os seus filhos continuavam as suas práticas e certamente a destruição deles, a vida deles seria ceifada a qualquer momento, porque a consequência do pecado é a morte. Não simplesmente ou somente uma morte física, muitas vezes, mas a morte espiritual, a morte eterna. Mateus capítulo 25, verso 21, disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluias. Então nós vemos, queridos amados irmãos, que quando o Senhor voltar,
Ele quer encontrar os seus servos se comportando de forma íntegra, reta, prudente, cumprindo seus deveres conforme a própria palavra do Senhor nos ensina. Aí terá a sua recompensa aquele que é obediente à palavra do Senhor. O item de número 3, as consequências para quem peca contra Deus. Queridos, você já sabe, todos nós sabemos que aqueles que preferem, escolhem, se entregam aos prazeres carnais, as consequências são graves. Muitas vezes trazendo tragédias na vida da própria família ou no seio familiar e colhendo dores, prantos e consequências graves. E eu tenho certeza que não é isso que nós queremos. Por isso temos que estar em constante vigilância para a glória do nome do Senhor. Nós vamos para o tópico de número 2, a sentença do juízo de Deus. Primeiro item, a experiência profética de Samuel. Samuel, com 12 anos de idade, teve a sua experiência com o nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor o chamou pelo seu próprio nome, Samuel, Samuel. E ele se levantava, como vimos nas lições anteriores, ia até Eli, e ele dizia: eu não te chamei, volta a dormir. E por 3 vezes o Senhor o chamou, até que Eli entendeu que era o Senhor quem chamava por Samuel. E Eli sabia também que Deus tinha algo para dizer a Samuel. Eli orienta aquele adolescente a dizer: olha, se você ouvir de novo alguém te chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E quando o Senhor o chamou pela 4ª vez, ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluias. Você pode dizer amém por isso? É o relacionamento entre Deus e o homem, e em particular aquele que Deus tinha uma chamada para ser um profeta, por nome Samuel, que teve essa experiência maravilhosa com apenas 12 anos de idade. O escritor Flávio Joséfo, ele nos relata que Samuel tinha 12 anos de idade nesta ocasião. O item de número 2, sentença pronunciada. Leamos primeiro Samuel, capítulo 2, verso 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Leamos ainda 1 Samuel, capítulo 3, verso 12. Naquele mesmo dia cumprirei contra Eli, de princípio a fim, tudo quanto tenho falado a respeito da sua casa. Olha o verso 13.
porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemavam a Deus, e ele não os repreendeu. Então, veja bem que agora chega o ponto que Deus vai executar a profecia dita a Eli em relação à sua casa. Quando nós falamos a sua casa, ele está falando da sua descendência. E que não haveria de ter idosos, anciãos. Os descendentes de Eli não chegariam à idade da velhice, porque Deus julgaria a casa dele em consequência do pecado dos seus filhos, e todos iriam morrer novos em idade. Não atingiria a velhice. Então veja bem, irmãos, a consequência do pecado. Então a consequência do pecado ela é muito grande, ela é muito grave, é muito trágica. Não vale a pena nós cultivarmos o pecado. Temos que estar em constante oração, pedindo a compaixão, a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, sobre a vida de nossos filhos, da nossa descendência, até que Jesus Cristo volte buscar a sua igreja. E Deus já havia levantado um homem para que profetizasse isto a Eli. E depois, quando inicia o ministério profético de Samuel, Deus, então, novamente, ele fala com Samuel no tocante a isso, a profecia contra a casa de Eli. E chegou o momento de executar, de acontecer aquela palavra profética. Vamos ler 1 Samuel capítulo 4, verso 18 a 22, para nós acompanharmos o desenrolar, o cumprimento da palavra profética em relação à casa do sacerdote Eli. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso 18 a 22. Assim diz a palavra do Senhor, quando ele fez menção da arca de Deus. Vamos ler o verso 17, para nós entendermos ainda melhor. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disto, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, são mortos, e a arca de Deus é tomada. Verso 18, quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, junto à porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto era homem velho e pesado, ele tinha julgado a Israel 40 anos. Meus queridos, olha a consequência do pecado que aconteceu na casa de Eli. Os filhos de Israel saem para a guerra contra os filisteus, são derrotados. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, são mortos. A arca da aliança é tomada pelos filisteus. O símbolo da presença gloriosa de Deus é tirada do povo de Israel. E quando ele recebe aquela notícia que alguém que escapou trouxera, ele que estava numa cadeira,
ele cai e quebra o pescoço. E a sua nora, que estava para dar à luz, ela tem as dores de parto, ela dá à luz e ela morre no parto. E deu-se o nome daquele menino Icabod, que significa foi-se a glória de Israel. A raiz desta palavra Icabod é kavod, que significa glória, principalmente relacionada à glória de Deus. Então, a presença de Deus fora tirada dos filhos de Israel. E não tem coisa mais triste, fazendo uma aplicação para os nossos dias, que é muito triste uma família em que não se tem a presença de Deus. A casa de cada um de nós é necessário ter-se a presença de Deus. As pessoas, muitas pessoas perguntam por que é que acontece tantas tragédias nesse mundo? Simplesmente porque não há a presença de Deus naquela casa. Quantas casas nesse mundo, isto num contexto geral, não estou me limitando apenas no âmbito cristão, mas no âmbito universal, em que toda casa deveria ter pelo menos uma Bíblia Sagrada, que simboliza a presença de Deus. Então, com isso vai acontecendo tragédias e mais tragédias nesse mundo tão cruel, tão tenebroso. Que Deus possa guardar o lar de cada um de nós para a glória do seu nome. O item de número 3 diz: a desgraça da família de Eli, que veio como uma avalanche. No reinado de Salomão, Abiatar, um sacerdote da linhagem de Eli, foi expulso. Então, a palavra profética, ela foi acontecendo de geração a geração. Então, as consequências do pecado são grandes. Romanos capítulo 6, verso 23, o apóstolo Paulo, ele escreve: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, veja a palavra tão nítida aos nossos olhos, que a consequência do pecado é a morte. Nós vamos para o tópico de número 3, para encerrarmos esta temática, as consequências do pecado. O preço do pecado. Então, aqui neste item, nós vamos recapitular alguns acontecimentos trágicos em relação ao pecado. Não poderíamos deixar de mencionar Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso em consequência do pecado. Nós temos também o pecado de Acã, onde ele e sua família receberam as consequências devido ao pecado de Acã. A consequência foi grave. No contexto neotestamentário,
nós temos o caso de Ananias e Safira, que mentiram para o apóstolo Pedro, quando venderam uma propriedade, mentiram quanto ao preço, retendo uma parte do valor. Embora eles não precisavam nada disso, nem mesmo vender suas propriedades, mas tentaram mentir para Pedro quanto ao valor e reteram parte do preço. Em consequência disso, ambos morreram. Então nós vemos aqui nesse item as consequências do pecado. Mas é importante nós termos aquela conduta de Josué, quando em Josué 24:15 ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E na mais tenra idade temos que ensinar os nossos filhos, já pequeninos, a orarem, a agradecer a Deus pelas bênçãos, pelo alimento. E eu quero parabenizar a você, irmão, a você, irmã, a você, pais, que tem ensinado os seus filhos no caminho em que deve andar. Com certeza, você vai colher frutos bons, maravilhosos, que serão exemplos para muitos. Que Deus continue dando graça para que vocês continuem fazendo isso, para que os seus filhos não esqueçam dos retos caminhos do Senhor. O item de número 2, os males da falta de repreensão. Vamos ler Provérbios capítulo 3, verso 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Meus queridos, então vemos aqui que quando os pais repreendem os filhos, é para o bem dos filhos e uma prova que verdadeiramente ama os seus filhos. O amar os filhos não é deixar eles fazerem o que eles querem, mesmo porque eles não têm experiência nenhuma em relação ao mundo, uma vez que no mundo há tantas pessoas malignas, filhos de Belial, injustos, mentirosos. Então nós precisamos guardar os nossos filhos de se contaminarem com tais pessoas e também nem serem vítimas de crimes violentos em que a sociedade em que vivemos está inserida no mundo de grandes violências. Que Deus guarde nós e nossos filhos e a nossa descendência até que Cristo volte e nos dê livramento pela sua infinita bondade e misericórdia. Queridos, o item de número 3, pecados voluntários e deliberados não têm perdão. 1 João capítulo 5, verso 16, diz: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Muito bem, então nós vemos que existem pecados que são para a morte, em que não há perdão. E nós podemos colocar em relevo aqui aqueles que pecam contra o Espírito Santo. Nós sabemos que não há perdão nem nesta vida e nem na vida vindoura. Que Deus nos guarde de tamanha afronta contra o nosso Deus, contra o Espírito Santo. Queridos, Hebreus capítulo 10, verso 26, diz:
Porque se voluntariamente continuamos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Olha o verso 27. Mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Está vendo? Então, se a pessoa se entrega ao pecado, não há mais sacrifício para ele. Porque o único sacrifício de Jesus Cristo, ele rejeita, então não existe mais redenção, não existe mais justificação para ele. Mas o verso 27 diz: mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. E há muitas pessoas nesse mundo que já sentem esse desprazer de uma expectação terrível de juízo. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós finalizamos esta temática dizendo que o salário do pecado é a morte. Então nós concluímos desta maneira que todo pecado que a pessoa comete, existe uma consequência. Não fica impune. Aliás, esse é até meu consolo em relação às consequências, às pessoas que se entregam ao pecado, trazendo consequências muitas vezes graves na vida de muitas pessoas ou de terceiros, e muitas vezes escapam da justiça do homem, que Deus até mesmo estabeleceu para que as autoridades punam os infratores, aqueles que cometem pecados, e no entanto, muitas vezes as pessoas não sofrem as consequências dos seus pecados, mas do juízo de Deus ou do julgamento de Deus ninguém vai escapar, porque Deus não toma o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. O julgamento de Deus é com equidade, ou seja, é com justiça. Que Deus nos abençoe, e eu gostaria que você desse o seu like, que você divulgasse o nosso canal. Esse canal não é somente meu, mas é de vocês também, são de vocês também, e eu pediria então que você divulgasse. E se você discorda de alguma coisa que nós comentamos aqui, escreve aí embaixo e a sua dúvida, e nós apresentaremos com certeza alguma prova bíblica, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade, e a palavra de Deus é a verdade. A palavra do Senhor, ela é reta e ela produz vida. Então, com certeza apresentaremos algum versículo bíblico que possa te auxiliar a entender melhor com respeito àquilo que nós comentamos aqui através deste vídeo. Que dê o seu comentário abaixo, dê o seu like, e vamos então interagindo uns com os outros para que a verdade do Senhor prevaleça. Amém? A paz do Senhor com todos os irmãos.